versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Todas as curas realizadas nas pessoas caídas são resultado da redenção do Senhor. Aleluia! Na cruz ele tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças e realizou a plena cura por nós. Entretanto, na era em que vivemos, a aplicação desse poder divino de cura é apenas um antigozo para nós. O pleno gozo nós teremos na era vindoura. Ele realmente tomou as nossas enfermidades. Aqui temos um princípio maravilhoso. Na verdade, amigo, um princípio para exercitarmos a nossa fé e também para exercermos a nossa fé diante das pessoas quando as visitamos em suas casas, quando temos oportunidades, nós podemos orar pelas enfermidades. Podemos e devemos orar pelos enfermos, expulsar os demônios no nome de Jesus Cristo. É verdade. Agora, a questão do curar ou não está debaixo da soberania de Deus. Na cruz do Calvário, o pecado do homem foi levado por Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Chegamos ao versículo 18 do Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Vendo Jesus uma multidão ao seu redor, ordenou passar para outra margem. No seu ministério, segundo o relato dos 4 evangelhos, o Senhor sempre se retirava das multidões. Ele sempre se apartava. Ele não queria curiosos por perto. Não queria curiosos com ele. Bisbilhoteiros, não. Não se interessava por multidões, mas somente por aqueles que o buscavam com sinceridade. Esse princípio é realmente um princípio maravilhoso. Precisamos buscar ao Senhor com sinceridade de coração. Ao dizer isso, aqui no versículo 19 ele diz assim: então aproximando-se o escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Ao dizer isso, ele não considerou o custo de seguir a Jesus. Assim o rei lhe deu uma resposta no versículo 20, uma resposta que eu vou te contar. Uma resposta de tal maneira que o fez considerar. Jesus respondeu: as raposas têm os covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é? Ao dizer isso, realmente aquele homem deve ter ficado assustado. No seu ministério real, o novo rei sempre manteve a posição de filho do homem. Até as raposas e as aves têm lugar para descanso, mas o rei do reino dos céus não o tinha. Isso prova que o reino que ele estava estabelecendo não era um reino material, não. Não era de natureza terrena, mas era espiritual. Era o reino de natureza celestial. Versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Versículo 22. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Essa resposta aqui não foi brincadeira, não. Não foi brincadeira. Primeira referência a mortos, nesse versículo aqui, diz respeito aos mortos espirituais. Aos que estão mortos espiritualmente em seus delitos e pecados, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 5. A segunda morte, é claro, faz menção à morte do pai daquele discípulo que fora uma morte física. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui temos uma palavra muito dura do Senhor para os que querem segui-lo. Para nós que queremos segui-lo. Eu fico realmente envergonhado diante dessa palavra. O Senhor aqui lhe diz da urgência da pregação do Evangelho. E quantas vezes somos relapsos, cuidamos de tantas coisas, das nossas coisas, e deixamos as coisas do Senhor para quando der para fazer. Não é verdade, amigo? Mas a ordem é inversa.
precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o Senhor e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Imagine você, seu pai morre, você chega para o Senhor e pede para que enterre o seu pai, e ele diz: olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não é? Se você quiser me seguir, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Puxa vida, é uma palavra para pararmos e meditarmos realmente. Darmos uma pausa, respirarmos fundo, não é verdade? Aprendermos a abrir mão de coisas que aos nossos olhos, aos olhos dos homens, são preciosas. Imagine que situação, é muito difícil. O que a nossa família diria? O que os nossos parentes iriam dizer? Antes de agradar aos homens, precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor. Devemos estar debaixo do seu senhorio, ouvindo a sua voz. Para isso, precisamos estar exercitando muito o nosso espírito. Não é verdade? Estar em espírito em todo o tempo. Ser como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3. Essa passagem realmente sempre me impressionou muito, não é? A autoridade do rei, que vai do capítulo 8, versículo 23 ao capítulo 9, versículo 8. Primeiro ele tem autoridade sobre os ventos e o mar. Capítulo 8, versículos 23 ao 27. Vamos ler então. Versículo 23. E entrando ele no barco, quer dizer, Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era encoberto pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. E eles, aproximando-se, despertaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos! Estamos perecendo! E ele lhes disse: Por que sois covardes, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou até os ventos e o mar lhe obedecem. A fé provém e depende da palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz isso: A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No versículo 18, o Senhor lhes deu uma palavra dizendo que passassem para outra margem. Se tivessem crido nessa palavra imperativa, não teriam precisado orar como fizeram no versículo 25. Eles não tinham uma plena percepção sobre a palavra do Senhor. Assim tinham pouca fé. Não se repreendem coisas inanimadas. Aqui vemos o Senhor repreendendo os ventos e o mar, mas não se repreende, ou se não se repreendem coisas inanimadas, e sim seres vivos com identidade, não é verdade? O rei repreendeu os ventos e o mar, pois nos ventos estavam os anjos caídos de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 12. E no mar estavam os demônios. Versículo 32. Nos ares e na água, os anjos caídos e os demônios agiram em conjunto para impedir que o rei passasse para o outro lado do mar, pois eles sabiam que ali ele expulsaria os demônios. Temos aqui uma grande tempestade e pouca fé dos discípulos, não é? Apenas uma curiosidade, não é? Versículo 27. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na verdade, não foram os ventos e o mar que obedeceram à autoridade do rei, mas os anjos caídos, não é? Acima dos ventos, e os demônios sob o mar. Eles sim obedeceram à voz do Senhor. Vamos agora aos versículos 28 a 34, aqui do capítulo 8 de Mateus. Fala da autoridade do rei sobre os demônios. Tendo ele chegado à outra margem, à região dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os túmulos a tal ponto ferozes que ninguém podia passar pelo caminho deles. Eis que gritaram:
Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, havia a certa distância deles uma manada de muitos porcos. E os demônios lhe rogavam, dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Ide, disse-lhes Jesus. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Os que os apacentavam fugiram, e indo à cidade, contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. E eis que a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse das suas fronteiras. Temos aqui uma passagem muito valiosa das Escrituras. Nada o que está na Bíblia está por acaso. Aqui nessa passagem, o rei chama a si mesmo Filho do Homem. No versículo 20 diz isso, Filho do Homem, não é? Quando ele diz, Jesus lhe respondeu, as raposas têm os covis e as aves dos céus, os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas os demônios o chamavam Filho de Deus, seduzindo-o a desviar-se de sua posição de Filho do Homem. A frase antes do tempo, que os demônios disseram viesse antes do tempo atormentar-nos, implica que Deus tem um tempo designado para os demônios serem atormentados. E os demônios conhecem esse tempo, que será após o milênio e durará por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Satanás é terrível, amigo. Satanás é maligno. Ele é sutil. Ele tentou dissuadir até mesmo o Senhor Jesus, vindo com palavras sutis, chamando Jesus de Deus. Jesus é realmente Deus, mas ele estava ali como homem, como filho do homem, pisando a cabeça de Satanás. Louvado seja o Senhor. Jesus, como homem, destruiu Satanás na cruz. Expôs Satanás ao ridículo na cruz do Calvário. Precisamos estar atentos com a maneira também aqui de ganharmos a nossa vida. A nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. A nossa vida cristã não deve ser levada de qualquer maneira, mas debaixo do encabeçar de Cristo. O Senhor nunca nos dará um sustento que vá contra a sua palavra. Não devemos considerar as coisas materiais acima das bênçãos espirituais, tais como a libertação daqueles homens endemoniados. Não. Certamente o mal que aqueles homens causavam a Gadara era muito maior que o prejuízo que tiveram perdendo seus porcos. No entanto, toda aquela cidade se voltou contra o Senhor e pediu que o Senhor saísse dali por causa do valor dos porcos. Isso é muito triste. Quantas vezes nós em nossa vida damos mais valor àquilo que temos, àquilo que possuímos, do que ao próprio Senhor. Devemos receber o Senhor sempre como aquele que vem nos abençoar, que vem nos libertar, que vem se infundir para dentro de nós, que vem trazer libertação para nós, que vem trazer vida e vida em abundância. O Senhor é o maior tesouro do universo, amigo. Nada que você tenha, nada que você faça, pode ser maior que o Senhor. Aqueles homens consideraram aquela manada de porcos como algo mais elevado do que o Senhor ter expulsado os demônios daqueles homens. Que absurdo, você poderia dizer. Mas, quando nós estamos no Espírito, nós enxergamos essas coisas. Mas e no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, como temos agido? Será que temos dado mais valor ao Senhor ou às coisas? Precisamos estar atentos. Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso viver no Espírito. Eu preciso andar no Espírito. Valorizar aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem nos dado. O que representa Cristo para você, amigo? Não precisa responder. Fique isso no seu coração.